Que Deus abençoe o seu dia, 24, quarta-feira, a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida com a couraça da justiça. Vestida com a couraça da justiça. O que esse versículo ele nos fala? Um versículo muito profundo, porque esse versículo faz parte da passagem conhecida como a armadura de Deus. De Efésios 6, 10, 18, onde o apóstolo Paulo usa a figura de um soldado para trazer o exemplo, um soldado romano, para que ensinar como nós, cristãos, deve preparar para batalhas espirituais. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, a vestida da couraça da justiça. Estais, pois, firme. Paulo começa dizendo aqui neste versículo que o cristão não deve viver com medo ou recuar diante das suas lutas espirituais. Ou seja, isso significa permanecer fiel a Deus, não abandonar a fé nas dificuldades, resistir às tentações e os enganos, confiar-se na palavra, mesmo quando as circunstâncias às vezes parecem contrárias. É uma posição de quem está preparado para lutar e não para fugir. Estais, pois, firmes. Então, quando ele diz assim, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, os lombos aqui representam a região da cintura, onde o soldado romano, naquela época, ele usava um cinturão. Usava o cinturão para prender as suas vestes e permitia a liberdade do movimento durante a sua batalha, diante a sua luta. E aí, e o significado espiritual? O significado espiritual é a verdade, é o cinturão. É o cinturão que sustenta toda a armadura. Isso vai envolver a verdade da palavra de Deus, que vai nos sustentar. A verdade sobre quem é Cristo, isso vai nos salvar. Uma vida sem falsidade, sem hipocrisia. Quando alguém vive na mentira, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. Mas quem vive na verdade, essa pessoa vai permanecer firme. Porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala vestida da couraça da justiça. Olha, a couraça ela era uma proteção que cobria o peito e protegia os órgãos vitais, especialmente o coração. E nós entendemos isso como a justiça que protege o coração do cristão. A justiça de Cristo é a primeira. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Nós não dependemos das nossas obras para nós ser salvos. Nós somos salvos pela graça. Vida de retidão. Olha, nós devemos buscar obedecer a Deus, agir com honestidade e integridade, fazer o que é correto diante do Senhor. Quando nós vivemos em justiça, o nosso coração ele fica protegido contra as acusações, contra a culpa, contra a toda a condenação que possa vir contra a nossa vida. E nós entendemos que, para nós aplicar no nosso dia a dia, antes de começar esse dia hoje, dia 24, faça uma pergunta. Eu estou vivendo na verdade ou escondendo algo de Deus? A minha atitude, ela reflete a justiça de Cristo? Eu estou permanecendo firme, mesmo diante da dificuldade? Porque o cinturão da verdade impede que você seja enganado. A couraça da justiça, ela protege o seu coração contra os ataques espirituais. Paulo aqui, ele nos ensina que a vitória espiritual não começa com as armas de ataque, mas com a vida alinhada com Deus. Quem anda na verdade da justiça permanece firme, mesmo quando as tempestades da vida, mesmo quando os momentos tentam nos derrubar. A verdade sustenta os seus passos. A justiça guarda o nosso coração. O cristão que veste a couraça da justiça não é alguém perfeito, não estou dizendo que quem veste isso ele é perfeito, mas alguém que decidiu, é uma decisão, viver diariamente, debaixo da graça, da verdade e da vontade do nosso Deus. Para completar, Romanos 8:1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus.
aquele Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o seu espírito. Eis, agora, Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É por esta fé que nós vivemos, porque a justiça em Cristo protege o coração contra tudo, contra a culpa, contra a acusação. Nós vivemos pela justiça que vem de Deus, de Deus. Rejeite hoje, neste momento, toda a condenação que não vem do Senhor. Fala, Pai, guarda meu coração, guarda-me da justiça de Cristo, porque a justiça de Deus protege o coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua justiça, Senhor, que nós estemos guardados pela tua palavra. Nós vivemos pela tua fé, Senhor, por fé. Então, por fé, nesta manhã de quarta-feira, eu abençoo a vida dessas pessoas que estão comigo. Por fé, Senhor, eu quero que pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam saradas. Meu Deus, visita cada pessoa. Visita cada irmão, cada pessoa, cada irmã, a cada pessoa que tem pedido o grito de socorro. Meu Deus, é o que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.